estou aqui na cidade de Oxford, na Inglaterra, e você já deve ter ouvido esse nome por causa da Universidade de Oxford. E é isso mesmo, essa cidade aqui é uma espécie de cidade universitária que engloba mais de 30 colleges, 30 faculdades espalhadas pela cidade. É nessa cidade que estão as mentes mais brilhantes do mundo. A cidade de Oxford é uma das cidades mais antigas da Inglaterra e a Universidade de Oxford é a segunda mais antiga do mundo. E o que a gente está fazendo aqui nessa cidade? Não é para falar sobre os grandes intelectuais do momento, é para falar sobre um homem que viveu no século XX e marcou a história da Inglaterra e do mundo, C.S. Lewis. Ele foi aluno e professor durante anos aqui em Oxford e foi aqui que ele converteu e produziu as suas grandes obras que marcaram toda a fé cristã. Quem foi C.S. Lewis? C.S. Lewis gastou boa parte da vida dele aqui na Inglaterra, na cidade de Oxford, mas na verdade ele nasceu na Irlanda, em Belfast, no dia 29 de novembro de 1898. Os pais dele vieram de uma família galesa e de uma família inglesa vindo de Liverpool, mas ele nasceu ali na Irlanda e teve uma infância muito solitária. Quando Lewis tinha 10 anos, a mãe dele faleceu com câncer. E ficou apenas ele, o irmão e o pai, e sendo criado e educado em casa. Ele chegou a frequentar escolas, internatos aqui na Inglaterra, mas ele acabou sendo ensinado em casa por um tutor que vai influenciar muito a vida dele. Esse tutor é que vai levar ele bem aos poucos para o caminho do ateísmo. Em 1916, Lewis é aceito aqui na Universidade de Oxford, exatamente aqui no Magdalen College. No ano de 1917, um ano depois, ele chega aqui na cidade. É muito interessante que quando ele chega em Oxford, ele escreve uma carta para o pai dele. Ele fala o seguinte: o lugar ultrapassou meus sonhos mais incríveis, eu nunca vi nada tão lindo. Alguns anos depois, Lewis se forma em letras e linguística e em teologia e literatura. Depois ele se torna tutor aqui na faculdade e posteriormente professor de literatura medieval. Assim que ele entra para a universidade, explode a Primeira Guerra Mundial. O Lewis ele é enviado para a guerra. Ele não fala muito sobre esse período da vida dele. E depois que ele volta, ele continua sendo um estudante e um tutor convictamente ateu. Até que em 1925, quando ele está com 27 anos aproximadamente, o Lewis começa a ter dúvida do seu próprio ateísmo. Embora fosse um ateu convicto, ele trabalhava com literatura, com arte, e as grandes histórias, as poesias e as histórias clássicas apontavam para um outro mundo, um propósito. Existe algo a mais nessa vida do que apenas a matéria e tudo que simplesmente existe aqui. Então ele começa a duvidar do seu próprio ateísmo e aí tem uma parte da vida dele que é muito importante, a influência de amigos. Haviam dois professores aqui em Oxford chamados Tolkien e Dyson, Hugo Dyson. São dois amigos do Lewis que vão gastar muito tempo com ele conversando sobre a fé cristã. São anos de conversa, de caminhada e muita conversa. O Tolkien, que era um cristão católico, começa a exercer muita influência e traz cada vez mais respostas para as dúvidas do C.S. Lewis. E a sua conversão, a gente costuma dizer que ela foi uma conversão progressiva. Primeiro ele era um ateu convicto, começa a duvidar do seu ateísmo e depois ele passa a crer num Deus pessoal. O Lewis passa a ser teísta, mas a sua conversão para Jesus Cristo ainda demora cerca de 2 anos. O mais relutante dos convertidos de toda a Inglaterra. Foi assim que Lewis se definiu no seu processo de conversão. Aqui atrás está o lugar onde ele morou e nesse período ele conta na sua autobiografia o seguinte: o leitor precisa imaginar-me sozinho naquele quarto, em Magdalen College, noite após noite, sentindo a aproximação firme e implacável dele, aquele que com tanta determinação eu não desejava encontrar. Aquilo que eu temia tanto pairava afinal sobre mim. Cedi então no período letivo subsequente à Páscoa de 1929, admitindo que Deus era Deus, e ajoelhei-me e orei. Talvez naquela noite, o mais deprimido e relutante converso de toda a Inglaterra. Não percebi então o que se revela hoje, a coisa mais ofuscante e óbvia, a humildade divina que aceita um converso mesmo em tais circunstâncias.
A gente está aqui na frente de um dos pubs que o C.S. Lewis e o Tolkien frequentavam. Na verdade, eles frequentavam 3 pubs, ficam muito perto aqui um do outro. O primeiro é The Eagle and Child, que está fechado agora, e também fechava no período de guerra. Então, no período da guerra, eles frequentavam mais aqui o The King's Arm e o The White Horse. Por que eu tô aqui? Porque o pub e os relacionamentos é algo muito marcante na vida do Lewis. É aqui que ele se reunia com os amigos para compartilhar sobre as suas leituras, mas também sobre as suas obras escritas. E parte da conversão do Lewis ele deve muito aos amigos cristãos que ele teve. Esses relacionamentos foram muito importantes. O tempo de conversa, tempo na mesa após o jantar, as caminhadas conversando. Eu fico pensando o tanto de tempo que o próprio Tolkien, já convertido, gastou com Lewis falando sobre o Evangelho e sobre a fé cristã. Um tempo gasto, mas que na verdade foi muito tempo investido. Ainda sobre a vida e o relacionamento do Lewis, a gente deve mencionar o irmão dele. Ele era muito amigo do seu irmão mais velho, o Warne, que inclusive morou com ele aqui em Oxford, ficou com ele até o final da vida. Mas também o Lewis teve um romance, quando ele já estava bem mais velho, com uma americana, que é uma espécie de aluna, admiradora à distância dele. Eles se comunicavam por cartas, ela vem até Oxford conhecer ele e o Lewis casa com ela inicialmente para ajudar apenas ela a morar aqui. Quando a Joy descobre que está com câncer nos ossos, o Lewis se dá conta de que ele está apaixonado e finalmente casa com ela. Apesar de já estar com os dias contados, o Lewis ora a Deus pedindo mais tempo com ela e isso realmente acontece. Deus responde à oração dele e eles passam cerca de 4 anos juntos antes da morte dela, uma espécie de lua de mel. Quem foi C.S. Lewis? C.S. Lewis não foi um grande evangelista, um grande pregador. Acima de tudo, ele foi um grande escritor. Lewis escreveu várias obras, dentre elas a mais famosa, a de fantasia, que é As Crônicas de Nárnia. A gente está aqui numa passagem de frente para a igreja que o C.S. Lewis frequentou, inclusive pregou aqui nessa igreja. E a gente está aqui do que eles chamam hoje de a Porta de Nárnia, porque provavelmente Lewis passava aqui e a imagem tanto do fauno quanto do leão em uma porta de madeira inspirou ele. Esse é um aspecto da vida do Lewis, como que desde a infância ele lia muito e trabalhava muito a questão da literatura e da fantasia. Afinal, ele era um professor de literatura medieval. A coleção As Crônicas de Nárnia foram escritas aos poucos e fez muito sucesso na Inglaterra, assim como faz sucesso até hoje. Mas ela foi escrita inicialmente lá no prefácio. O C.S. Lewis faz a dedicatória para uma afilhada dele, a filha de um dos amigos dele, professor aqui, também em Oxford, que era a Lucy. Aqui no centro de Oxford, a gente tem essa igreja aqui, a St. Mary the Virgin, uma igreja muito importante na história da igreja. É a igreja onde John Wesley pregou, o cardeal Newman, católico, também esteve aqui. Mas eu estou aqui hoje porque foi aqui que C.S. Lewis pregou um dos seus sermões mais importantes, o sermão O Peso de Glória. Isso foi em 8 de junho de 1941. Já era o início da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, esse é um dos sermões mais importantes do século XX. O relato desse dia é bem interessante porque fala que a igreja estava lotada, tinha alunos de Lewis já presente e o sermão é baseado em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. As pregações do Lewis não eram pregações expositivas, explicando versículo por versículo, era muito mais um tratado teológico, até apologético. E nesse sermão ele vai falar muito sobre o que é o tema da vida dele, que é anseio, desejo, beleza e amor. Ele vai dizer que a grande glória que nos espera é sermos amados por Deus e que nada nesse mundo pode suprir isso. Esse sermão, que depois virou um livro, é o livro que vai ser lido pelo John Piper, que vai impactar muito a vida e o ministério dele. Se você já ouviu falar do John Piper, você já ouviu falar sobre hedonismo cristão, que é a grande tese dele. O John Piper leu o livro Peso de Glória, junto com o livro de Salmos, que fez o John Piper desenvolver todo o seu ministério, que tem o título, Desejando Deus, e um dos seus livros mais famosos, Em Busca de Deus, em português. Mas o que a gente pode aprender com a vida do C.S. Lewis? Qual o legado que ele deixou para nós? O primeiro deles eu resumiria como o tema da vida, da teologia, dos livros do C.S. Lewis. Resumiria em uma palavra: desejo. O Lewis sempre falava que o ser humano foi criado com desejos
desejos grandes, fortes e que nada nesse mundo pode satisfazer. Tem até uma frase dele que ele fala exatamente isso. Se eu desejo algo que nada nesse mundo pode satisfazer, a única conclusão é que eu não fui feito para esse mundo. É muito interessante quando a gente olha a vida do próprio Lewis na sua autobiografia, que tem o nome Surpreendido pela Alegria. Ele conta sobre 3 episódios que ele teve na infância, episódios muito simples, onde ele teve essa experiência de sentir uma alegria, um desejo profundo e uma saudade de um mundo onde ele nunca esteve. Ele conta isso para ilustrar como ele já tinha, mesmo antes de converter, mesmo na infância, isso no seu interior. E essa é um pouco da sua apologética, falar da beleza, da alegria, do desejo. Nós fomos criados para a beleza, por isso que a gente tem tanta fome de coisas nesse mundo e que acabam se tornando nossos ídolos, mas não satisfazem plenamente. Uma outra coisa que o Lewis deixou de legado para nós foi a questão da fantasia, das histórias, que muita gente pensa que é história só para criança. Ele foi o autor das famosas Crônicas de Nárnia. O Lewis era professor de literatura medieval, usou bastante da literatura medieval e muito dos princípios bíblicos nessas histórias de ficção. Para mim, o Lewis deixa um legado incrível de como que a gente deve usar a imaginação para a glória de Deus. E além de tudo isso, ele é um grande exemplo de apologeta do século XX. Além de ser um escritor, ter escrito sermões, pregado, ensinado, o Lewis foi alguém que defendeu a fé cristã num período muito crítico da própria Inglaterra e do mundo como um todo. Foi durante a Segunda Guerra Mundial que ele foi convidado pela produção da BBC em Londres para compartilhar em um programa de rádio algumas palestras sobre a fé cristã. Ele faz isso, faz inclusive um convite para outros irmãos de linhas diferentes do corpo de Cristo para falar o que é o cristianismo puro e simples. E essas palestras que foram ouvidas aqui em toda a Inglaterra fez o Lewis ficar muito famoso e é o que se tornou hoje o famoso livro que é um clássico no cristianismo, que é Cristianismo Puro e Simples. Lewis era um grande intelectual que conseguiu unir fé e razão e falar para o seu tempo, falar o que o mundo estava precisando ouvir exatamente naquele momento. Eu estou aqui exatamente no jardim, na frente da casa do C.S. Lewis, onde ele morou aqui em Oxford, e aqui no caminho na Edson Walk, que é exatamente o lugar onde soprou aquele vento misterioso no momento em que Lewis conversava com seus amigos. Eu espero que a história de vida dele, tudo que ele deixou escrito para nós, possa ser uma inspiração para a sua vida. Que você conheça Jesus de outra forma, de uma forma mais profunda e entenda a glória que é ser amado por Cristo. E que nada nesse mundo pode suprir ou satisfazer esse desejo que o próprio Deus criou e colocou no nosso coração. Começamos na Edson Walk, logo depois do jantar, falando sobre metáfora e mito, quando fomos interrompidos por uma rajada de vento que surgiu de repente naquela noite calma e quente, fazendo tantas folhas caírem que pensamos que estava chovendo. Ficamos todos em silêncio, maravilhados. Os outros 2 sentiram o encanto daquilo quase como você sentiria. Continuamos no meu quarto conversando sobre cristianismo. A história de Cristo é simplesmente um mito verdadeiro, um mito que atua em nós do mesmo modo que os outros, com a diferença tremenda de que esse realmente aconteceu e precisamos estar dispostos a aceitá-lo dessa maneira.